Olá, como é que você está? Eu tô ótima, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou a Julieta Mariano, mas se você já me conhece, também sou a Julieta Mariano. A garota que adora falar sobre relacionamento com Deus, bem como desenvolvimento pessoal. E se você já se identifica com esses assuntos, lhe convido a assistir esse vídeo até o final, deixa seu like, comentar e compartilhar com mais alguém. Será que alguma vez na vida você já sentiu que estava carregando um peso a mais e que precisava se liberar daquele peso? Será que alguma vez você já teve a sensação de estar a carregar algo, uma dor, uma mágoa do passado e que talvez você gostaria tanto de se desfazer da mesma e que mesmo assim não consegue? E nota que isso atrapalha muito a sua produtividade, o seu crescimento, atrapalha totalmente a sua jornada. Ou talvez você já sentiu que está carregando um vazio tão profundo que deveria entregar a Deus, a Jesus, e que simplesmente não tem coragem. Então esse vídeo é para você, se você se sente perdido no mundo das emoções angustiadoras, deprimentes e tristes. E como você, eu já passei nessa situação, por isso que esse vídeo está sendo feito especialmente para você, meu querido amigo. Quero que no final desse vídeo você se sinta abraçado, acolhido e sinta que não está sozinho nessa. Então já vai pegando a sua cadeira, sentando, respirando fundo, com seu chá, café, camomila, o chá de capungo-pungo, seja o chá de cidreira, qualquer tipo de chá, sente-se, acomoda-te e esteja pronto para essa viagem. E a Julieta, sua amiga, está aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto. Certa vez, numa cidade, existia um homem que carregava um fardo. E o fardo era do tamanho muito grande, eu nem sei como especificar. Era de cor acastanhado, parecia um monte de tralhas que ele carregava pelas costas. E aquele fardo inviabilizava muitas tarefas que aquele homem pudesse fazer. Por exemplo, ele não conseguia abaixar, não conseguia dormir com conforto, não conseguia ter uma noite tranquila. Aquele homem carregava aquele fardo durante muito tempo, mas a família dele não conseguia notar nem ver o fardo que ele carregava. Só ele sentia o peso daquilo, até certo dia em que foi anunciado o fim do mundo e aquele homem saiu de sua casa a caminho dos seus. E durante a caminhada ele teve muitas dificuldades. Por exemplo, ele não conseguia nadar, não conseguia pular de um penhasco, não conseguia fazer quase nada porque o peso era maior. Mas o mais incrível é que aquele homem não desistia da caminhada por nada, até chegou o momento em que ele encontrou a cruz de Jesus, ou seja, ele encontrou o Salvador, ajoelhou-se e foi liberto daquele fardo. E se você já prestou bem atenção na história que acabei de contar, eu estou falando do filme do Peregrino. E se você nunca assistiu esse filme, meu caro amigo, então eu acho que esse vídeo não é para você. Não sei se existe algum cristão ou alguma pessoa religiosa que nunca assistiu o filme do Peregrino. E nesse filme do Peregrino, quando eu assistia, era mais pequena, parecia um filme de terror, porque eu tinha medo das estruturas, das fantasias que estavam lá. E hoje em dia eu tenho 3 lições aprendidas no filme do Peregrino e que eu trago hoje para você. A primeira lição é que muitas das vezes, tal como esse homem peregrino que carregava um fardo, nós também acabamos carregando fardos desnecessários e que nem sequer deveriam acometer a nossa vida. Acabamos carregando dores, mágoas, ressentimentos, tristezas, angústias que foram causadas por outras pessoas, mas pelo medo de estar sem aquela dor, porque nós já nos acomodamos tanto com aquilo, acabamos não abrindo mão daquilo que nos machuca, que no caso é a dor, é os ressentimentos. Acabamos vivendo presos aos acontecimentos do passado ou acorrentados às dores e amarguras passadas. E nessa manhã eu venho convidar você a perdoar, a deixar ir, a se desfazer desse fardo. Lembrando que esse fardo vai inviabilizar a sua caminhada, vai inviabilizar o seu crescimento pessoal, no ambiente, o seu crescimento coletivo. Porque existe uma coisa da mágoa e do ressentimento. Quando nós carregamos, somos nós que mais sofremos, porque somos nós que vamos pensar diariamente naquilo, a todo momento, e é o nosso coração que vai ficar doentio. Então, se existe a primeira mensagem que o filme do Peregrino passa para nós, ou essa história, é que a gente precisa perdoar, a gente precisa deixar ir, a gente precisa estar disposto para olhar para trás e não sentir dor
das dores, das mágoas. Mas você vai dizer assim, Julieta, é fácil falar? Sim, fácil é falar. E eu sei que é muito difícil ter que perdoar, ter que se desfazer das mágoas do passado. Mas o que eu também sei é que quando você conquistar a liberdade de perdoar, a liberdade de seguir em frente, jamais você vai comparar a esse peso que você está carregando. Você vai dizer que sim, valeu a pena ter saído daquele local. E assim como um peregrino, eu te convido a estar disposto a se fazer dessa dor, dessa mágoa, dessa tristeza que vem corroendo você, ou desse ressentimento que você carrega. E a coisa mais interessante que eu vi nessa história do filme do peregrino, né, foi a predisposição dele de sair de sua casa ao encontro da cruz para ser liberto. Então, melhor do que ter a vontade de se desfazer desse fardo que você carrega e que eu já carreguei, é a necessidade de você se predispor a caminhar em direção dessa libertação. É a necessidade de você se levantar e demonstrar que realmente necessita se desfazer dessa dor. É a predisposição que você vai apresentar em dizer, eu estou aqui, eu vou caminhar, eu vou ao encontro do meu alívio. Lembrando que a família dele não conseguia ver o fardo, só ele conseguia sentir o peso. E se calhar seja o momento em que você esteja passando, você está carregado de dúvidas, de tristezas, de mágoas ou até mesmo de pecados que você acha que se calhar Jesus não há de te perdoar ou não há de te aliviar. Mas a verdade é que quando você se predispõe, quando você decide que quer ir ao encontro de Jesus, automaticamente ele fica preparado lá na porta, esperando por você, assim como o filho pródigo. Uma vez eu estava na igreja e o meu pastor contou uma experiência muito incrível. Ele disse que quando nós vamos ao encontro de Jesus e damos 2 passos, ele dá 4. Quando nós damos 4, ele dá 8 ao nosso encontro. Isso só mostra que Deus, Jesus, jamais iria querer estar distante de nós. O contrário é o que acontece conosco. Às vezes, quando nós sentimos um pouquinho de dúvida, damos 2 passos, aí a gente fala, não, ainda vou esperar um pouco, não é hora de me entregar a Cristo, não é hora de eu falar a Jesus sobre o que eu sinto realmente. Aí a gente dá 2 passos à retaguarda. E o que acontece? Deus não recua, ele fica em pé, no mesmo local. Simplesmente nós é que vamos recuando, até que vamos ver que ele está muito distante de nós, quando na verdade somos nós que recuamos. Então, se existe alguém que está esperando por você e ele quer aliviar essa dor que você está sentindo, é Deus. Então, se predisponha para viver o extraordinário, se predisponha para estar em direção a Ele e se desfazer de tudo aquilo que te afasta dele. E a última lição que eu aprendi nesse filme é que se existe alguém que jamais vai rejeitar o seu pedido de ajuda, o seu pedido de socorro, chama-se Jesus. Quando o peregrino chegou aos pés da cruz, ele simplesmente ajoelhou e ele foi liberto daquele peso. E ele entrou no reino dos céus, só para que vocês saibam. Então, a verdade é que muitas das vezes o que falta sair da nossa boca é o seguinte: Deus, eu tô aqui, eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude a liberar-se ou a se livrar desse peso que eu estou carregando. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você segure a minha mão. E por mais que às vezes as palavras não sejam suficientes, às vezes o que a gente necessita é só ficar de joelho, chorar, que Ele entende melhor as nossas dores, as nossas lágrimas, e com certeza Ele vai curar no momento certo. Até porque foi Ele quem nos criou. Ele conhece totalmente o nosso coração. Então eu espero que esse vídeo te faça sentir abraçado, te faça sentir mais perto dele, mais perto de Cristo, mais perto da vivência do extraordinário. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até ao nosso próximo vídeo.